Você está na rádio web www.radiofilhodedeus.com.br. Acesse o site, fique à vontade. Glória a Deus, eu cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Valdir Fonseca, aqui da cidade de Manaus, Amazonas. Meus irmãos, eu tenho aqui um testemunho de vida da minha pessoa mesmo, a qual eu quero compartilhar com os meus irmãos. Um testemunho de libertação, uma obra tremenda, perfeita que o Senhor fez em minha vida, que eu me senti muito grato e no dever de compartilhar com os meus irmãos, né? Porque, com certeza, na situação que eu estava, né, eu creio que muitos irmãos podem estar ainda, né? Primeiramente, eu quero ler um versículo com os irmãos. Se encontra aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7 e versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Amém, meus irmãos? Então, meus amados, é o seguinte: já desde o começo, quando eu comecei a acompanhar, né, as transmissões, as orações com o irmão pastor Eduardo Santos, eu encontrei, né, na internet, comecei a acompanhar, né, pela misericórdia do Senhor. Mas nesse tempo, irmãos, eu acompanhava muitos outros canais, né, no YouTube, de igrejas, de congregações, né, e até mesmo anônimos, que colocavam esse tipo de conteúdo, né, irmãos? Arrebatamentos, revelações, né, e eu cresci, né, na Igreja de Deus em Amor, né, e eu conhecia um pouco, né, da verdade. Quando eu vim para os caminhos do Senhor, né, alguns anos atrás, eu já vim com esse desejo, né, de conhecer a verdade, a doutrina do Senhor, né. Então eu saí em busca, né, e eu encontrei, né, todo tipo de conteúdo, né, doutrina meio lá, meio cá, né. Mas aí falava de doutrina, né, falava de WhatsApp, de Facebook, falava de vaidades, de televisão, falava de segundo casamento, né, divórcio. Para mim, tudo que falava isso aí era de Deus, né, irmãos? Então, mas aí eu tive as minhas experiências, né, agora, para contar para os irmãos como não é bem assim, né, meus irmãos? E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós consumimos, né, meus irmãos? Na internet, não é verdade? Então, chegou a certo ponto que eu creio que os irmãos aí, muitos conhecem, um testemunho aí na internet que ele é intitulado como Arrebatamentos de Kenzo Atsushi, não é? Que era um dos que eu acompanhava e de muitos outros canais, né, no YouTube que eu acompanhava. Então eu encontrei aí no YouTube um vídeo, né, do nosso irmão pastor Eduardo Santos, quando ele falava que aquilo não era de Deus, né, e que aquilo tudo era uma inventação, era uma farsa, né. Então aí eu fiquei muito triste, eu falei, meu Deus, então se não é de Deus, será que o irmão não se enganou? Eu pensei assim, de verdade, meus irmãos, porque a minha fé, aquilo que eu buscava, o Senhor, que eu colocava na presença de Deus, ela se baseava nesses testemunhos aí de arrebatamento que eu não sabia nem de onde vinha, meus irmãos. Amém? A gente, inclusive, aí, irmãos na internet, vários irmãos, né, que já tiveram revelações, uns dizendo que era mentira, uns dizendo que era verdade, que ele realmente existiu, e visões e revelações por cima de revelações. Eu até citei, né, para o irmão, eu entrei em contato com o pastor Eduardo Santos. Eu citei aí da internet que tem alguns irmãos que até então eu tinha como de doutrina, né, porque fala uma coisa e outra da doutrina, então para mim era servo de Deus também, né. E eu citei para o irmão Eduardo, irmão, mas os irmãos falando de tal, irmão Ciclano, irmão Beltrano já teve revelação também, né, e eles são de doutrina. Então o irmão Eduardo, né, nosso irmão, querido irmão pastor Eduardo, conversou comigo, né, meus irmãos, uma conversa ali espiritual, me alertando sobre esses testemunhos, né. Então, meus irmãos, naquele momento, né, é como se caíssem escamas dos meus olhos, meus irmãos. Amém? Porque eu passava, né, meus irmãos, testemunhos e tudo, e fala uma coisa e outra da doutrina, mas sempre tem uma coisa lá que você fica meio, mas peraí, a palavra do Senhor, ela ensina outra coisa, não é isso aí.
Amém, meus irmãos? Como eu sempre digo, irmãos, que o diabo, ele não vem totalmente falando só mentiras. Se ele vier falando só mentiras, irmãos, ele vai ser pego muito fácil, né? Ele não vai enganar ninguém. O diabo, meus irmãos, ele produz conteúdos que tem uma aparência de verdade, né, meus irmãos? Uma aparência, né, meus irmãos, de doutrina, que tem uma aparência de piedade, né, meus irmãos? Como os irmãos sabem aí, que a palavra piedade, no dicionário, ela significa o amor às coisas espirituais, né, irmãos? Então tem igrejas por aí, congregações e tudo mais, que tem aquela aparência, que levam aquele zelo tão grande das coisas de Deus, e isso e aquilo, e Deus opera e faz isso e aquilo. Amém, meus irmãos? E até a gente fica crendo nessas coisas, né, meus irmãos? A gente começa a acreditar nesse monte de história, né, que a gente ouve. Mas aqui, como diz também a palavra do Senhor, não é, meus irmãos? Colossenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim: Porquanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, se metendo em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém, meus irmãos? E o 23 diz assim: aos quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, em humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém, meus irmãos? Então é um versículo que eu observei. É isso, irmãos. A verdade é essa, é isso que muitos canais aí do YouTube, da internet, irmãos, eles levam uma coisa ou outra da doutrina para chamar a atenção das pessoas, né? Menciona algo, ou até experiências que são mentirosas, né, irmãos? Para tirar proveito disso. Amém, meus irmãos? Para proveito próprio. E como o testemunho, né, de Kenzo Atsushi, que é um testemunho que é inverídico, né, irmãos? Que não temos aí prova alguma de que esse homem existiu. Eu estou falando aqui, irmãos, uma pessoa que creu de todo o coração, que ficou muito triste, irmãos, quando eu ouvi o irmão Eduardo Santos falar sobre isso. Você está falando com uma pessoa que cria de todo o meu coração naquele testemunho. Amém, meus irmãos? Mas como também tem um versículo aqui, 1 João, capítulo 1 e versículo 3, diz assim: E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai, e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que os nossos irmãos apóstolos não falavam de coisas que eles ouviram, de pessoas que eles não sabiam nem de onde veio, mas coisas que eles mesmos ouviram e viram, meus irmãos. Eu nunca fui no inferno, meus irmãos, mas eu tenho plena certeza que o irmão Eduardo foi. E aquilo que ele testifica para nós, irmãos, é um testemunho fiel. Ele é essa testemunha que ouviu e viu para nós os mistérios de Deus, aquilo que o inimigo tem armado, ciladas contra os servos de Deus. Amém, meus amados? Então, eu fiquei nessa, né, meus irmãos? Eu tive uma surpresa muito grande quando o irmão conversou comigo e me abriu os olhos, né, meus irmãos, acerca dessas coisas, né, dessas enganações, né, que existem por aí na internet, meus irmãos. Meus queridos irmãos, e também como diz aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém, meus amados? Aqui a palavra do Senhor está dizendo que pessoas, irmãos, vão perder a presença de Deus, vão perder a comunhão do Espírito Santo, né? Vão perder até mesmo a salvação. Por quê, meus irmãos? Por dar ouvidos a homens mentirosos, irmãos, hipócritas. Amém, irmãos? Que contando experiências que nunca teve. Amém, irmãos? Ainda que o que ele fala tenha uma aparência de verdade, tenha uma aparência de sabedoria, mas muitas vezes, irmãos, aquilo ali não ocorreu. E nós estamos se alimentando de uma mentira, irmãos.
E é por isso que nós temos que fazer prova com o Senhor, ter certeza daquilo que nós estamos caminhando, daquilo que nós estamos seguindo, do que nós estamos consumindo. Amém, meus irmãos? Como aqui a palavra do Senhor está dizendo, né? Espíritos enganadores estão na vida dessas pessoas. Amém, meus irmãos? E o que eles estão pregando, ainda que tenha uma aparência de doutrina, uma aparência de piedade, uma aparência ali de zelo das coisas de Deus, se tem alguma coisa que está fora da palavra de Deus, irmãos, fora da doutrina primitiva e verdadeira, aquilo ali é uma doutrina de demônio, irmãos. É uma doutrina que veio disfarçada, né, das coisas de Deus para enganar e para que a gente venha dar ouvido àquilo ali e venha contaminar a nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? Aí é que eu quero chegar. Meus irmãos, há muito tempo, desde que eu comecei a conhecer isso e acompanhar, meus irmãos, eu procurei jejuar e orar e me libertar de todos os males, né, que oprimem uma pessoa que não tem Jesus em sua vida. Mas desde lá, irmãos, que eu comecei a acompanhar, né, esses canais no YouTube, ter esse conhecimento dessas pessoas, não é verdade? De canais, por exemplo, que são monetizados, né, irmãos, que ganham dinheiro, né, para ficar colocando esses testemunhos aí na internet, testemunho de um irmão, não sei da onde, não sei das quantas, que viu não sei o que, viu isso e aquilo, né, meus irmãos? Então, eu comecei, irmãos, já há muito tempo, né, a viver uma luta muito grande, uma tristeza, uma ausência da presença de Deus, irmãos, uma perturbação, uma tribulação na minha vida. Irmãos, de maneira que eu vivi uma vida muito aflita, irmão, muito aflita. Eu tinha já há pouco tempo atrás, né, alguns dias atrás, antes do irmão conversar comigo, já várias noites, irmãos, eu não conseguia dormir. Eu ia até 4, irmãos, até lá para as 5 horas da manhã, sem conseguir dormir, irmão, aquela perturbação, aquela agonia. Amém, meus irmãos? Eu cheguei a pontos muito, muito baixos, assim, espiritual. Amém, meus irmãos? Coisas muito humilhantes para um servo de Deus. E, meus amados, eu cheguei, irmãos, até o ponto de tomar remédio, irmão. Eu comprei remédios, irmão, controlado para mim tomar, eu confesso aos irmãos. Porque eu vivia aquela aflição, aquela perturbação, aquela tristeza, irmãos. E eu não conseguia dormir, irmãos. Era uma agonia muito grande. E eu pensava, meu Deus, eu sou um servo de Deus. Por que eu estou passando por isso? Será que é porque eu vejo esses testemunhos, o inimigo fica irado contra a minha vida? Porque eu estou assistindo as coisas de Deus? E eu ficava, né, meus irmãos, com esses pensamentos que talvez fosse o inimigo que estivesse lutando contra a minha vida, né, meus irmãos? Mas aí até eu tomei ali há uns 10 dias, tomando um comprimido controlado que eu comprei, meus irmãos. Mas ali eu senti mesmo, uma pessoa, né, veio aqui e falou algo que eu senti que era de Deus para mim. Eu joguei fora aqueles remédios controlados que eu estava tomando. Então eu continuei, meus irmãos, orando e confiando no Senhor, meus irmãos. Não tinha força, irmão, de ler a Bíblia quase. Há tempos atrás, irmãos, eu cheguei a jejuar 3 dias e 3 noites, logo no começo da minha conversão. Eu orava 6 horas, irmão, de joelho dobrado todo dia. Alguns dias eu cheguei a orar 6 horas de joelho dobrado, até mais. E meus irmãos, eu cheguei ao ponto de eu não tinha mais força, irmão. Não tinha cabeça, não tinha mais condição de ler a Bíblia. Eu não tinha força de orar, irmão, de joelho dobrado. Eu dobrava meu joelho e vinha aquele sono tão grande, irmão. A minha cabeça parece que rodava e eu não conseguia pensar em orar. Eu só conseguia orar um pouco, irmão, de pé, andando, para o sono não tomar conta de mim. Então foi umas situações muito baixas assim que eu cheguei espiritualmente. E para mim, para nós que nos consideramos servos de Deus, homens e mulheres de Deus, de doutrina, não é, meus irmãos? Isso é muito triste para ficar numa situação dessa, né, meus irmãos? É uma situação triste. Glórias a Deus. E tudo isso, irmãos, foi ocasionado por causa dessas coisas que eu estava seguindo, né, meus irmãos? Porque isso, quando a gente vê um testemunho desse, irmãos, que a gente não sabe a procedência, não sabe o fundamento que tem aquilo, não sabe se aquilo foi uma experiência verdadeira, ou se é uma pessoa que quer ser famosa, ou quer ganhar dinheiro, que está inventando uma história, né? Ainda que tenha um cunho verdadeiro, né? Como pessoas que estão aí pela internet, pregando sobre rede social, até mesmo sobre filmagens, né, irmãos? Como nossos irmãos pregam, né? Mas muitos deles, irmãos, são fábulas. A maior parte disso aí são fábulas, são inventações, histórias furadas, ou até mesmo pessoas que o inimigo, o adversário enganou, né? Como a palavra do Senhor diz para nós, servo de Deus, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas,
e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós, para a gente rejeitar essas histórias furadas. O que é uma fábula, irmão? Uma fábula é uma história que você não tem uma comprovação verdadeira, não tem uma testemunha fiel, real, que viu tudo, irmãos. Amém? Você não tem certeza da procedência daquilo. Então, a palavra do Senhor está dizendo para nós nos exercitar nós mesmos, lendo a Bíblia, orando, jejuando e buscando ao Senhor, que Ele vai nos guiar pelo caminho direito. Amém, meus amados? E também a palavra do Senhor diz, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim, porque não vos fizemos saber a virtude, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou seja, irmão, nós temos que nos acompanhar com pessoas espirituais que realmente testemunharam das coisas do alto, para nos falar, né, irmãos? Não é em fábulas, não é histórias que você não sabe de onde veio, de pessoas que você não sabe se são reais, você não sabe quais são os interesses daquelas pessoas, né? Como diz aqui a palavra do Senhor, fábulas artificialmente compostas, né, irmãos? Então, aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor também diz em 1 Timóteo 4, versículo 6, diz, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, de Jesus Cristo, criando com as palavras de fé e de boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Tem Bíblia que fala velhas caducas, né, irmãos? Então, nós temos que nos exercitar nós mesmos, na presença do Senhor Deus. Amém? Nós mesmos ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, e aquilo que nós ouvir, nós temos que examinar, como a palavra do Senhor diz em glórias a Deus, a palavra do Senhor Jesus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo, se eu não me engano, versículo 21, a palavra do Senhor diz, examinai tudo, retende o bem. Amém, meus irmãos? E nós temos que fazer isso na nossa vida, examinar pela palavra do Senhor, pelas Escrituras, como diz, né, a palavra do Senhor dos crentes de Bereia, né, irmãos, que eles, em vez de questionar, né, o apóstolo Paulo evangelizando, trazendo a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, foram eles mesmos conferir com o apóstolo Paulo na Bíblia, para ver se era realmente aquilo, né, meus irmãos, que o apóstolo Paulo estava falando, das experiências que ele teve, se realmente ele viu Jesus Cristo, ele era uma testemunha viva, né, irmãos, que estava contando para os irmãos. Então, meus amados, é isso. A palavra do Senhor diz aqui também, 2 Timóteo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo que fábula, essas histórias furadas, isso é coisa lá do nosso passado, irmãos. Quando a gente ainda não conhecia a verdade de Jesus. Quando a gente ainda não conhecia a palavra do Senhor, não estava nos caminhos do Senhor. A gente acreditava em história furada, em conversa fiada, e que as pessoas contavam para a gente. Então isso é coisa do passado. Não é para um servo de Deus verdadeiro se firmar, né, em coisas que ele não tem certeza, histórias que não têm fundamento, histórias que não são verídicas, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz também em 2 Pedro 2, versículo 2, diz assim, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém, meus irmãos? Então, a palavra do Senhor está dizendo que para nos tomarmos cuidado, né, irmãos? Que homens virão e vão achar no Evangelho de Cristo, irmãos, um meio de ganhar dinheiro, de ganhar a vida, de se satisfazer, irmãos, de se enriquecer às custas do povo de Deus, né? De vender o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade. Amém, meus irmãos? Vão fazer do povo de Deus negócio. É isso que está acontecendo, irmãos, na internet. Pessoas ganhando dólar por cima de dólar, irmãos, por cada visualização que tem, essas experiências aí sem fundamento, essas experiências aí inverídicas que as pessoas vê aos montes, meus irmãos. Então, enriquecendo as pessoas, estão
aleluia, glórias a Deus, construindo um fundamento ruim, meus irmãos, para o futuro. Amém, meus amados? Construindo coisas para o futuro que vai trazer grandes prejuízos, irmãos, como eu estava acabando vivendo, irmãos, por conta de dar ouvidos a essas coisas, meus amados. Amém? Dando ouvidos a esses testemunhos, que na verdade, meus amados, eles não traz edificação de Deus, mas só traz contenda, como a Bíblia diz. Porque lá tem teve a revelação, diz que pode usar, que é para usar um pano na cabeça, as irmãs. O outro irmão diz que não é. A Bíblia diz que o cabelo é que foi dado em lugar de véu. Então essas coisas, irmãos, essas revelações que alguma outra coisa sai da palavra de Deus, irmãos, só são para o diabo, irmãos, fazendo isso só para produzir contenda. A palavra do Senhor e o nosso Deus, eles não se contradizem, irmão, de maneira nenhuma. O Senhor, irmão, não é menino. O Senhor, ele não é um homem, irmãos, que fala uma coisa e depois fala outra. O Senhor, ele sabe o que ele fala, irmãos, e a palavra dele é viva e eficaz, e ela subsiste eternamente, meus amados. Então o Senhor Jesus não anda falando uma coisa para um e outra coisa para outro. Se dois têm revelações diferentes, irmãos, é porque não é o mesmo Espírito que está revelando. Amém, meus amados? Então a bênção que eu tenho para contar, para alegrar o coração dos meus irmãos é essa. Quando meus irmãos, o irmão Eduardo Santos, ele falou para mim, me alertando sobre essas coisas que acontecem, né, na internet, meus irmãos, caiu as escamas dos meus olhos sobre tudo isso que eu estou vendo aqui hoje, nas escrituras com meus irmãos. E você, meu irmão, você, minha irmã, que consome esses conteúdos, amém, irmãos, de fábulas, de testemunhos sem fundamento, que você não sabe de onde está vindo, que você não sabe a procedência, amém, que fala coisas contraditórias, coisas duvidosas, coisas que contradizem a palavra de Deus, ou então servos de Deus verdadeiro, irmão, tome cuidado. Eu, irmãos, depois que o irmão falou isso para mim, eu me senti liberto, irmão, desses pensamentos. Eu fui no meu canal no YouTube, eu excluí tudo, irmãos, eu joguei tudo fora. Até mesmo lá dos vídeos marcados com gostei, eu tirei tudo, irmãos, tirei tudo das minhas playlists, tirei tudo dos meus registros, excluí todos os canais que estavam me atrapalhando, e ainda não sei se está completa a limpeza, ainda tem que tirar mais algumas coisas. Amém, meus irmãos? Porque eu não quero nada para me fazer tropeçar. E eu me senti no dever e no compromisso de falar isso para vocês, meus irmãos. Meus irmãos, depois desse dia que o irmão Eduardo falou para mim, eu senti, irmãos, uma alegria muito grande no meu coração, que já há muito tempo eu não sentia, meus irmãos. Eu dormi, meus irmãos, até brinquei com a minha família, com meus irmãos, dizendo que eu dormi que nem um bebê, irmãos. Dormi tranquilamente. Meus amados, hoje eu oro com o irmão Eduardo, de joelho dobrado, eu oro de madrugada, eu leio a Bíblia até de madrugada, meus irmãos. Eu dobro meus joelhos, não sinto um pingo de sono, meus irmãos. Eu oro uma unção tão grande, meus irmãos, na minha vida. Eu senti, irmãos, verdadeiramente que isso estava atrapalhando a minha vida espiritual. Isso estava sendo uma brecha, irmãos, que o inimigo estava encontrando para me oprimir. Porque existiam coisas que eu estava ouvindo, meus irmãos, que tinham aparência, irmão, de verdade, de doutrina, mas não estava vindo do Senhor. Amém, meus irmãos? E eu estava acabando que eu estava naquele texto, irmãos, de Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4. Eu estava dando ouvidos a pessoas mentirosas. E acabando também dando ouvidos a doutrinas de demônios. Amém, meus irmãos? Porque eu acreditava em muitas das coisas que contraria a doutrina que esses homens e mulheres falavam, eu acreditava. Mas caiu, meus irmãos, a escama dos meus olhos. O Senhor me libertou, meus irmãos. O Senhor veio, cortou o laço do passarinheiro e nós escapamos mais uma vez, meus amados. Então é isso que eu tenho a dizer para você, meu irmão, minha irmã. Se você quer, irmãos, alguma informação, ou se você quer saber os canais, o tipo de conteúdo que eu consumia, se você quer conversar comigo, conversar com o irmão Valdir, eu vou deixar aqui o meu telefone. Amém, meus irmãos? Para você entrar em contato comigo. Para você ouvir mais da minha parte, se você quiser me conhecer ou se você quiser me procurar. Amém, meus amados? Quero deixar um versículo para você, meu irmão, minha irmã, para meditação aqui no final dessa gravação. Ele se encontra no livro de Filipenses, capítulo 1 e versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho.
mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou uns por amor, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. De toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijarei ainda. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui também Filipenses 3,12, né? Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Jesus Cristo. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Então é isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. O meu telefone para contato é mais 55, código do Brasil, 092 991 95 9067. Amém? Fiquem todos os irmãos na paz do Senhor. Que Deus abençoe.